Graças a Deus. Aqui estamos nós. Nós estamos aqui no salão presente. Au niveau de votre personne, au niveau. O terra! A terra está a clamar pela higiene. As nações estão a clamar pela restauração. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Amém. Glória a Deus. O tempo está cumprido. Incrível que estamos a viver na terra. É? Isso escreveu o Fritz da Oliveira. Verdadeiramente. Oh terra. Não há palavras para descrever as obras que o Senhor está a fazer entre nós. Então minha live hoje é a recapitulação das coisas que o Senhor começou a fazer. Não tem feito, começou a fazer desde que começamos, ou então entramos na nova fase. E alguém vai perguntar, o que é isso entrar na nova fase? Nova fase da igreja. Sabe? Sendo esta igreja, não é qualquer igreja, é a manifestação do reino de Deus na terra nos vossos dias, então o reino de Deus segue fases. Tem fases. Tem níveis. Do inferior ao superior. Não pensa que quando você começa a igreja já tens o reino. Não. O reino é a igreja. O reino é a igreja. Mas a igreja não é o reino. Nem sempre que a igreja é o reino. Mas sim, sempre o reino é a igreja. Não, calma aí. Vamos estudar bem isso aí. Parece que aqui deveria trazer uma matéria de muitos dias. A igreja e o reino. O reino e a igreja. Não. Não se pode chamar a igreja o reino a igreja. A igreja é o reino. E o reino é a igreja. Mas nem todas as igrejas... E quando estamos a falar das igrejas, não estamos a falar da religião, estamos a falar da igreja. Não estamos a falar das religiões como o islamismo, não sei o quê, o budismo. Estamos a falar da igreja, começando da católica até outras igrejas. Podem ser chamadas igrejas. Mas nem sempre, nem todas elas que se chamam de igrejas são o reino de Deus. Ok? Nem todas que se chamam igreja são o reino de Deus. Por que que o nome igreja? Jesus Cristo começou com esse nome. Na lei não havia igreja. Porque não havia reino. Na dispensação, quer dos patriarcas, quer da lei, não havia reino. Se perdeu o reino em Adão. E esses anos todos não tiveram reino. Por isso, ninguém se salvou nesse período aí. Ninguém entrou no céu. Deus se manifestou nesse período. Desde a queda do homem até João Batista. Esse período é chamado o período negro da história da humanidade. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus teve
manifestações neste período. Sempre ajudou os humanos, trabalhou a favor dos humanos. Quando Paulo foi na Grécia, ele encontrou os gregos adorarem outros deuses e deuses desconhecidos. E ele lhes falou que, sabem, que Deus, o que criou tudo, não precisa ser servido por ninguém, como um boneco, ser carregado, como acontece aí com as Marias, ser limpado, ser levantado, ser colocado no lugar. Não, ele mesmo é que fez todas as coisas. Então não precisa que alguém sirva a ele para lhe ajudar a levar a não sei quem. E Paulo fala aos gregos e diz assim: apesar de tudo, vocês perdidos, a humanidade perdida, mas Deus nunca vos abandonou. Sempre Deus esteve com vocês, vos fazendo bem, como trazendo colheitas, onde eles semeavam, frio, calor, chuva, alegrias, trazendo prosperidade. Mesmo tendo deixado Deus, Deus tendo abandonado a humanidade, mas ainda assim teve manifestações para ajudar os humanos, mantendo a humanidade de pé. Não somente nesse quesito, mas também houveram homens que agradaram a Deus individualmente, como o próprio Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Deus achava homens, Deus preparava, Deus falava, trabalhava em homens, ajudava homens, usava homens. Até que chegou o fim do tempo dos patriarcas para dar lugar a um novo tempo, que é o tempo da lei. Veja só, quando se estabelece essa nova dispensação da lei e cujo medianeiro Moisés, Deus começa a ensaiar o reino aí. Não era o reino, mas era a preparação para o reino, o ensaio para o reino. Isto é, eles tiveram a manifestação simbólica do reino de Deus. A situação continuava na mesma. Talvez Deus se manifestou mais aos humanos do que na dispensação dos patriarcas. Falou mais com os humanos, ensinou os humanos. Mas ainda assim, os céus continuavam fechados. O caminho do santuário continuava encoberto e a porta do santuário continuava fechada. Caminho encoberto, porta fechada. Esse santuário celestial. E assim ninguém poderia ir para o céu. Que as portas do céu estavam fechadas. Até os mesmos que praticavam justiça não eram justos. Até os mesmos que Deus agradava não eram justos. Ok? Foi assim. Por quê? Deus estava a preparar uma nova fase, uma nova era, a era da redenção, da salvação, da libertação, da manifestação do reino. E assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para este propósito, o medianeiro da nova aliança e eterna. E agora o reino é manifesto. E por isso aparece pela primeira vez a palavra igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva de Jesus Cristo, que poderia congregar os humanos, os redimidos, os salvos, neste corpo, chamando esse corpo de igreja. Ok? E Jesus, o dono da igreja, também fundou a igreja com essas palavras: eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E assim Jesus estava a dizer que, olha, o reino de Satanás não vai poder prevalecer diante do meu reino. A minha igreja, que é o meu reino, eu levanto na terra. O reino do inferno, o reino do diabo, não vai vencer o meu reino. Ok? Começa aí o nome igreja. Só o nome, mas a igreja ainda não tinha começado. A igreja não poderia começar sem os redimidos.
E não poderia existir redimidos sem um sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava na terra, o sacrifício da redenção ainda não teria sido feito. E não haveria a redenção sem o Espírito Santo. Ok? Sacrifício, redenção, Espírito Santo. Derramamento do Espírito. Somente aqueles que recebiam o Espírito de Deus, ou que poderiam receber o Espírito de Deus, seriam os filhos do reino, os chamados nascidos de novo. Por isso, quando Jesus se moveu na terra, porque ainda não teria sido derramado o Espírito na terra, e o Espírito não seria derramado sem primeiro o sacrifício da redenção, então não havia igreja. Foi anunciada a igreja. Foi anunciada que a igreja seria levantada. E nós vimos que, quer uma como outra, se efetivaram. O sacrifício da redenção foi feito. Alguns dias depois, o Espírito Santo desceu. O mesmo Jesus Cristo fez promessa que o Espírito poderia vir com esta missão, para vos convencer do vosso pecado. O que é isso? O Espírito convencer os humanos dos seus pecados por não terem crido em Jesus. Por quê? Sem o Espírito, o homem não será convencido. Então, o Espírito que tem recebido, feito esse trabalho de convencer os pecadores a reconhecerem a sua natureza pecaminosa, o seu estado pecaminoso, e depois aceitarem a redenção dos seus pecados pela fé, através da palavra de Deus, isto é, se arrependendo das suas culpas. E assim, o sacrifício da redenção que foi feito no Calvário vai se manifestar nessa pessoa. Então, essa pessoa vai ser redimido, vai ser comprado, vai ser lavado, vai ser perdoado, vai ser liberto do pecado. E feito isso, essa pessoa que foi liberta do pecado se torna filho do reino. Então a igreja começou no dia do Pentecostes. A palavra profética foi dada antes da redenção. Depois da redenção, o Espírito desceu e congregou os primeiros salvos. Aqueles que já tinham crido em Jesus, só faltava a redenção e depois o novo nascimento. Depois que a redenção aconteceu, e ele lhes disse: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam visitados do alto. E eles creram e desde aquele dia receberam o Espírito Santo. Foram revestidos com o Espírito de Deus. Se tornaram filhos de Deus. E a igreja começou aí. Começou a igreja. A igreja começa. Igreja não é uma pessoa. Se tiver um homem com o Espírito de Deus, isso não é igreja. Mas se tiverem dois reunidos em nome de Jesus, e os dois são nascidos de novo, ou mais, isso é igreja. É um corpo. É a união de homens. Não é homens carnais, homens redimidos, que formam a igreja. E se esses homens que creem em Jesus Cristo, eles também vivem em Jesus, porque nasceram de novo, então eles têm a igreja, aí está a igreja, e essa igreja é o reino, e eles são os filhos do reino. Agora, chamar das sinagogas de Satanás da igreja é perca de tempo, é só um nome, é só um simples nome. Como mais ou menos você dá o teu nome, o teu filho o nome de próspero, ou então rico. Não significa que vai ser rico. Primeiro, ele já nasceu pobre na tua casa. Lhe dás o nome de rico e pensa que vai ficar rico? Não, vai continuar pobre até morrer pobre. É possível que você encontre alguém que tem o nome de pobre e ele fica rico. Ou é rico. É possível encontrar um nome de bonito e ele não é bonito. É possível encontrar um nome de felizardo e ele não é felizardo. É possível encontrar alguém com o nome de azarado e ele não ser azarado. É mais fácil as maldições
entrarem na vida das pessoas do que as bênçãos. Por quê? Porque a maldição segue os amaldiçoados, mas a bênção segue também os abençoados. Você, o facto de teres o nome de bendito, se você não é um bendito, não terás nenhuma bênção, esse é o nome. E nós sabemos quem são os benditos do Pai. São aqueles que foram lavados, comprados, redimidos, salvos, libertos do pecado. São os benditos do Pai. Então, a bênção segue esses aqui. Não é porque você tem o nome de bendito, ou benedito, ou bento. O Bento XVI não era uma bênção. Sabe por que significa a palavra bento? Abençoado. Bendito. O meu pai, o nome dele é Bento. Não tinha nenhuma bênção. Ele se deu o nome de Bento. E esse nome quem lhe deu? O meu pai dele. Ele próprio que se deu esse nome. Naquele tempo colonial, os filhos que se davam seus próprios nomes, porque os nomes que eles davam nos seus pais eram nomes assim da cultura, da tradição, nomes da língua. Então, aí com a destruição da cultura, das culturas dos povos, já naquele tempo, os pais dão esse nome, mas ele depois retifica, por causa do até mesmo não precisa ser ele. O padre retificava nomes, lá no registro civil ele retificava, até hoje aqui em Angola fazem isso. Aqui em Angola fazem isso. Você vai com o nome, ainda vão te mostrar uma lista, olha, o nome que você está a trazer não está na lista dos nomes. Isso é falta de respeito. Você vai, não, vão te dizer, escolhe o nome aqui. Não pode. O dono do filho tem autoridade para dar o nome. Se o nome dele é feio, você aceita só. Bom, isso é outra coisa. Então, mas como meu pai terreno, como ele já frequentava a igreja católica e era devoto na sua juventude, então ele se apercebeu, parece que já teve esse Papa Bento XIV e já teve outros Papa Bento. Então esse nome de Bento, eu creio que no tempo dele tinha lá um Papa Bento. Esse não é Bento XIV, não. Bento XVI, né? Não, esse é Leão. Já teve vários Bentos, papas. Hoje já tinha papas Bentos. Então, e ele se apaixonou com esse nome de Bento, o Papa, e acrescentou o nome dele de Mário Bento. O pai dele deu o nome de Mário e ele acrescentou lá Bento. Por isso, os irmãos do meu pai são dois que levaram Bento. De resto, todos não levaram Bento. Tem lá os Tandas. Por isso, vocês vão ver o bispo Panzo, chama-se Panzo Tanda. Carlos Panzo Tanda. Ele não entra lá, o Bento. Porque essa nova regra também, os nomes dos pais não entram. E entra o nome dos avós. Uma outra besteira que se cometeu nesse país aqui. Tira o nome do pai e entram os avós. Quem nasceu filho é o pai ou o avô? Bom, isso é conversa. Então, feito isso, mas o meu pai chamava-se Bento, mas não era Bento. Eu sou Bento. Eu sim. E todos aqueles que estão a seguir os meus passos, da minha família, são verdadeiros Bentos, benditos do Pai. Sim, mas o nome tem muitos Bentos na minha família, vários netos do meu pai e bisnetos que carregam Bento, que ainda não entraram no caminho, não são Bentos, não são abençoados, são Bentos, humanamente falando. Então, esse é o exemplo que eu estou a dar. Nem tudo que você chama de igreja é igreja. A sua igreja, você tem reino. E como saberei que o reino está aí? Onde tem um reino, tem justiça, paz, alegria no Espírito Santo, poder. O que é justiça? Justiça, hoje,
que é segundo a fé é o amor a Deus. Não é só crer. Não é só dizer eu creio em Deus. Quem diz que crê em Deus e não ama a Deus, mentiu, não crê nada. E amar a Deus é viver a palavra de Deus. Ou então guardar a palavra de Deus. Isso é justiça, segundo a fé. E por que justiça segundo a fé não é segundo as obras? Sim, porque quando você foi justificado, você não fez nenhuma obra. Tu eras um pecador. Era um ímpio que creu em Jesus e confessou as suas culpas e se arrependeu dos seus pecados e foste perdoado sem fazer nada. Por isso que é gratuito, é graça. Mas não pense que deve continuar a pecar para sustentar a graça. Depois que você foi salvo gratuitamente, justificado pela fé gratuitamente, agora Deus te manda você entrar no caminho. Esse caminho que Ele chama para você entrar, okay? Porque você sabe pensar o caminho, okay? Se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a vida, disse Jesus. O que é que vocês acham? Você está pensando que o caminho é que é? É a palavra de Deus, é a observância, é guardar a palavra, é viver a palavra, é cumprir a palavra. Isto aqui é amar a Deus, andar no caminho. Vou seguir. Ei. Eu pensei que a viola estava fora do canto da caixa. Já queria tocar. Vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Ok? Então, nem tudo que se chama ouro é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Se aparecer um astro no céu, no tamanho do Sol, com as características do Sol, com o brilho do Sol, não é Sol, não. Vai dizer, não, um segundo Sol apareceu. Não, não é Sol. Só existe um Sol só. E só existe uma igreja. Só uma. Não existem igrejas. Ele não disse minhas igrejas. Minha igreja. Ah, mas nós vimos no livro de Apocalipse as 7 igrejas. Era a mesma igreja, nos locais diferentes. Não significava que eles eram diferentes. A mesma igreja, em locais, cidades, países diferentes. A igreja da salvação de todas as nações que está em Angola. A igreja da salvação de todas as nações que estão em Portugal. No Brasil. Porto, Covilhã, Mato Grosso, não sei o quê. Não significa que são várias igrejas. Uma só igreja em vários lugares. Por isso, as 7 igrejas que estavam na Ásia, sob autoridade de Paulo. Ok? Sob liderança de Paulo. E cada igreja tinha um líder, um bispo, um pastor. Estou a entender. Estou a entender. Vocês estão a entender? Não tem reino na igreja. Aonde tem o reino, as pessoas nascem de novo. Porque tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só está aonde tem reino. E o reino só estará aonde tem Deus. E Deus só está aonde Ele está. Deus só está onde Ele está. E aonde estiver o Espírito do Senhor, aí haverá liberdade. Essa liberdade é quê? É libertinagem? Liberdade para viver a verdade. Livres, libertos. Essa liberdade para falar. Libertos do pecado. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é libertinagem. Onde tem o Espírito do Senhor, as pessoas são libertas. Quais as pessoas? As pessoas que receberam a palavra. Que creram na palavra. E receberam a palavra.
Quem recebe a palavra também recebe o Espírito de Deus. E como é que se recebe a palavra? Quando se crê e se guarda a palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é crer somente. Os que creram na palavra e não guardaram a palavra, não receberam a palavra. Os que viram Jesus em carne, na carne, e não amaram Jesus, não foram salvos. Viram, mas também não o receberam. Os seus o viram. Ele veio para os seus. Eles o viram, mas porém não o receberam. Aleluia! Convém que eu passe peregrino na tua casa, ó Zaqueu. Eu quero passar na tua casa. Nem para fazer canção para ganhar dinheiro. Entra na minha casa. Entra. Palavras bonitas. Tu és uma casa. Não é casa material. Feita pelas mãos dos homens. Por Deus. O templo do Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus dentro de ti, recebeste Jesus dentro da tua casa. Através da fé e do arrependimento sincero e verdadeiro. Fé em quem? Na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E assim os humanos se tornam filhos do reino, filhos de Deus. E o reino é a igreja. E a igreja é o reino, se na verdade o reino está na igreja. Duas coisas, dois elementos que não podem faltar no reino, não faltam. A palavra e o Espírito Santo. Se não tiver palavra de Deus, não é reino. E não terá Espírito Santo. O Espírito Santo não vai se manifestar aos hereges, aos pregadores de mentira, das filosofias gregas, romanas, das letras humanas ou sociais. Não. O Espírito segue a palavra. Palavra de quem? Do Espírito, que é Deus. E são dois inseparáveis. Aonde estiver o Espírito, aí está a palavra. Aonde estiver a palavra, aí está o Espírito. Por isso, o mesmo Espírito, o que é que ele faz? Quando as pessoas creem na palavra, essas pessoas já ainda não terão a palavra. Mas a palavra, estou a falar o conhecimento da palavra. Porque o conhecimento também, o homem cresce no conhecimento. Então, mas o próprio Espírito vai se encarregar a ensinar essa pessoa que creu na palavra e recebeu a palavra e recebeu o Espírito. Por isso, começa como neófitos. Começa-se tomando leite e o Espírito se encarregará a ensinar para desenvolver, fazer crescer essa pessoa, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Estão entendendo? Não somente há crescimento na palavra, em tudo, na fé, no amor, no poder, tudo. Então, eu disse que nós, na Estene, o reino de Deus que se manifestou na terra. E as pessoas me perguntam, mas por que você não aceita que os outros tenham o reino? Quando é que eles buscaram o reino? Quando eu cheguei na terra, não encontrei reino nenhum. Não tinha reino. Não tinha. Como assim? Não tinha. Tinha manifestação esporádica do Espírito Santo. Deus usou, e já não vai usar, porque o reino já se manifestou ontem. Sim. Já não, por quê? Porque já tem reino. Quando não havia reino em Israel, então havia manifestações de Deus em Israel, mesmo em meio à corrupção. Quem poderia imaginar que no tempo em que Jesus nasce, e muitos apelidaram esse período de período negro da história de Israel, da escuridão, que tinha um homem que tinha um Espírito Santo, chamado Simeão.
É a manifestação de Deus com um propósito especial. Geralmente, quando não tem reino, a manifestação do Espírito Santo, que é Deus nas pessoas, é preparação de uma próxima etapa, próxima fase, propósito de Deus para preparar algo. Então, Simeão recebeu o Espírito de Deus no meio de negrura, de escuridão, e o Espírito não tinha sido derramado na terra. Viu? Jesus falou isso. O Espírito foi tirado depois da queda do homem. O meu Espírito não vai suportar mais o homem, pois também ele é carne. E Deus retirou o seu Espírito depois da queda do homem. O Espírito teria voltado no céu. E as pessoas que tiveram o Espírito Santo, como Davi, o próprio Saul e outros profetas e reis, sim, Deus é Deus. A sua soberania e a onipotência e a omnisciência caracterizam ele. O Espírito Santo estava na terra, no céu, aliás, mas se manifestava na terra. Há pessoas a quem ele escolhia para desempenhar uma função, um propósito. Ok? Nós vimos que Moisés tinha um Espírito de Deus. E vimos que Deus tirou o Espírito de Deus de Moisés e deu aos 70 escolhidos para ajudarem Moisés. E começaram a profetizar. Mas não significa que tinha reino. Era a preparação do reino. Então, Simeão, lá no tempo tudo corrompido, sacerdotes corruptos, cheio de pecado, mas ele tinha o Espírito de Deus. Vimos também outra mulher que andava praticando a justiça, a palavra de Deus. Quer um como a outra, tinham o Espírito de Deus, porque foram levantados para uma missão. Qual é a missão? A que eles desempenharam naquele dia. Não vais morrer sem primeiro veres a redenção de Israel. Agora que viu, disse, agora despede o teu servo em paz, pois meus olhos viram a salvação de Israel. E a outra apareceu, a Ana, Simeão, uma mulher que viveu com o marido 7 anos depois da sua perca da sua virgindade. E o marido morreu e não voltou a casar e viveu viúva, orando e jejuando, para ter uma vida desse, em meio à escuridão, à negrura. E perseverar nisso tem que ter o Espírito de Deus. Aleluia! E o Espírito de Deus capacitava essa mulher a continuar a jejuar, orar noite e dia. Estava intercedendo a esse evento, advento, que viria a se manifestar. Qual? De apresentar não o Filho de Deus para o ofício, mas apresentar aos humanos que o Filho de Deus já estava entre eles. Prova de que essa mulher começou a testificar a muitos que estavam no templo que aquele era a redenção. Simeão disse, este é posto para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel, e uma espada traspassará a sua própria alma, para que os pensamentos de vários corações se manifestem. Os dois fizeram o mesmo trabalho. Testificaram o bebê, que era o Cristo que eles esperavam. Alguém deu crédito? Nada. João Batista recebe outra missão. Apresenta Jesus à nação. E Jesus entra em ação, depois que foi apresentado. Ok? Prepare o caminho do Senhor. Endireite ao Senhor nosso Deus veredas. Então, ouviu? Então, essas pessoas que recebiam o Espírito de Deus, quer no tempo da lei, como antes da lei, com um propósito especial que Deus tinha com a terra. Então, se manifestava numa pessoa, mas o propósito, todos eles, o propósito final é até Cristo, o Alfa e o Ômega. Estão a entender? Agora que se manifestou o reino de Deus, não haverá mais essas manifestações esporádicas. Todos são chamados a virem para o reino. Quando Jesus se manifestou, começou a convocar todos. Vinde a mim. Calma aí. Já imaginou qual é o preço que
que Jesus pagou a falar isso? Do ódio contra ele, porque ele encontrou uma religião, não igreja. Encontrou uma nação que era o símbolo do reino. Tinha um culto divino. Cultos, uma lei, constituição, tudo do celestial, que receberam através de Moisés. Continuavam com seus rituais, mesmo sem Deus. Agora você veja. Aparece um outro homem que diz que ele veio para congregar todos que estavam espalhados, desavindos. Quantos ciúme ele não trouxe àqueles que governavam o povo, os príncipes do povo. É como mais ou menos você aparecer num país e se autodeclarar como o novo líder daquele país. Aquele líder daquele país vai te perseguir para te matar. Ou para te condenar. Não é assim. A não que você o faça nos trâmites da lei. Então nenhuma lei te diz que você é líder. Assim como os partidos têm que seguir as regras, as organizações têm que seguir as regras que foram estabelecidas. Então podem trabalhar, as regras estão aí. Agora Jesus vem e não cumpre as regras deles. Não se resista. Todos os movimentos que apareciam em Israel, todos. Por isso existiram vários movimentos. Vários. Nicolaítas, mesmo antes de Jesus Cristo, continuaram a existir esse movimento. Os saduceus, os fariseus, tudo isso. Vários movimentos. Mas esses movimentos todos eram resistados como os partidos políticos hoje. Onde começou as eleições. Então, para governar a coisa religiosa, não política, porque a política estava na mão dos romanos. Havia um governo religioso, um governo político, ou sim, político, da administração do Estado. Então, a religião e a nação toda era religiosa. Hoje se chama teocracia. Era uma nação teocrática. A teocracia, segundo hoje, eles explicam, assim mais ou menos como o Irão, onde a religião governa, manda. O governo depende da religião. Quer dizer que o líder é líder também religioso. Chama-se teocracia, não é democracia. Assim era em Israel. Em parte porque havia um governo que era o colonizador, mas também eles tinham um outro governo que dependia do outro governo. E esse governo, à margem, como mais ou menos onde está Roma. O Vaticano dentro da Roma ou da Itália, mas tem um governo autônomo lá. Eles também eram assim. E a Roma obedece às regras da Itália. Ou então o Vaticano. Obedece. Em parte. Mas há leis que não dependem nada da Itália. Depende diretamente lá daquela cidade. Bom, vocês estão fazendo entender, né? Eu creio que vocês estão a entender. Então, era assim em Israel. Esse modelo que você está vendo aí do Vaticano, eles tiraram tudo lá em Israel. Todos os novos movimentos tinham que ser registrados. Apresentar o projeto, os estatutos, quando fosse aprovado, verem que não põe em perigo a sociedade, não põe em perigo, então eles te legalizavam. Por isso, várias vezes vieram até Jesus a perguntar quem te deu autoridade para fazeres isso. Eles estão dizendo, quem é que deu autoridade para você curar? Em outras palavras, todos que bandeiros, sei lá, curadores e não sei o que, antes tinham que ser registrados lá no templo. Havia lá o chamado concílio, Moisés chamou-se o quê? Qual é o nome que Moisés chamou? O concílio é mais tarde. Aquilo se chamou os 70. Tinha um nome. E os 71 era Moisés. Tinha um nome aquele governo religioso, teocrático, no deserto. Eu depois vou me lembrar. Então, você tinha que ser registrado por eles, por aquele grupo aí, eram chamados senadores, onde estava José da Arimateia,
E também o quem? O Nicodemos, os chamados príncipes do povo. E tinha um líder, geralmente o líder, Sinédrio. Ok, obrigado, salvação de tolerância. O Sinédrio, formado por 70, e depois, acima estava Moisés, mas mais tarde estava o sumo sacerdote. Lá estavam todos os grupos. Lá estavam os levitas, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os escribas. Hã? E tinham os partidos religiosos, como os saduceus e os fariseus. E havia eleições entre os partidos, quem é o sacerdote, quem tomaria o comando do sinédrio. Tinha que ser sempre filho de Arão. Muitos dos filhos de Arão estavam no partido dos fariseus e muitos dos filhos de Arão estavam no partido dos saduceus. Não eram obrigados, cada um escolhia. Como hoje. Os levitas e os escribas estavam espalhados. Então eles participavam nas eleições. Aquele que ganhava é que dirigia o sinédrio, que era o governo religioso, teocrático. Agora Jesus aparece com o movimento e com multidões, sem registro. Por isso chamaram-no de rebelde. Todos os nomes chamaram. Que ele não estava resistado. Que ele falava mal. Que ele vinha para destruir as regras. Que ele veio para tirar a paz do povo. Que ele não fazia parte do grupo. É incrível. As perseguições por causa disso. Só que o que acontece? Aquele grupo que eles chamavam de ilegal é o que mais crescia. Os outros grupos, nada. O povo seguia mais o grupo que eles chamavam de ilegal do que os seus grupos. As campanhas continuavam contra o grupo de Jesus. E eles apelidaram o grupo de Jesus a seta dos nazarenos. Porque Jesus veio de Nazaré e todos os seus primeiros discípulos vieram lá da Galileia. Então era chamada a seta dos nazarenos. E a seta é um nome pejorativo, de desprezo. Quer dizer que alguém, um rebelde que se desassocia de um grupo e é considerado como um fraco, ilegal e não sei o quê. Então chamaram de seta. Sendo Jesus judeu, então por isso chamaram aquele grupo mais um. Por isso eles batiam os peitos. Nós somos discípulos de Moisés. Você é quem? Não te conhecemos. Por isso pediram sinais. Mostre-nos um sinal para que a gente acredite em ti. Houve afrontas. Quem te constituiu como líder entre nós? Quem é que te levantou? Quem te legalizou? Quem é que te deu autoridade para você fazer essas coisas? Você não está resistado. Você é um rebelde. Você não obedece às regras do sinédrio estabelecido pelo governo teocrático. Tu não fazes isso. Você está à margem, ao arrapio da lei. Jesus não se preocupou com isso. Há coisas que Jesus participou, dizendo, para não os escandalizar, eu vou fazer isso. Mas há coisas, preferiu lhes escandalizar. Disseram a Jesus. Os escribas, os fariseus, quando ouviram isso, se escandalizaram. Ele disse, deixai-os. São condutores cegos. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Sim, todos os nomes foram chamados. O grupo dos rebeldes, o rebelde seguido por vários rebeldes, a seta. Mas Jesus disse, ninguém vai destruir isso. Eu edifico ela. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando mataram Jesus, eles festejaram, pensaram, acabaram com um movimento que era perigoso. Por isso, quando eles foram até Pilatos, falaram, incita o povo.
desde o norte até aqui. Mas incita o povo o quê? A servir a Deus contra a lei de Moisés. Então é rebelde. Está a pregar um Deus estranho. Se fosse o nosso Deus, ele estaria conosco. Estaria a fazer o que a gente faz. Estaria registrado. Nós aceitamos que ele tenha o seu movimento. Todos os movimentos eram aceitos. Desde que você apresentasse uma Constituição ou então um estatuto que ia de encontro com a lei magna. Todos os estatutos têm que estar em conformidade com a lei mãe. Esse não tem nem estatuto. Alguém já perguntou, o apóstolo já tem uns estatutos? Ele falou, o quê? Estatuto? O estatuto está aqui, é a Bíblia. Estatuto? O que é isso? Hã? Ouviu? Então, disseram a Jesus, estás ao arrapio da lei. Ninguém te levantou. Ninguém te constituiu. O sinédrio, o sumo sacerdote, o líder, os príncipes do povo, os senadores, não te conhecem. Não tem lá o nome nos registros. Mas, mesmo eles fazendo em nome de Deus, preste atenção, porque esses aqui não faziam em nome de Maomé, não sei o quê, ao Deus de Moisés, que é o Criador do céu e da terra. Mas ainda assim, não tinham Deus, porque para uma organização, um grupo ter Deus, as pessoas que formam esse grupo têm que ter Deus. Deus não se manifesta no grupo, no nome, nas paredes. Não, é nos humanos. Não é nos cabritos. Por isso não existe grupo dos cabritos para Deus se manifestar. Humanos. E há regras para que os humanos tenham a manifestação de Deus. Já falei das regras. E esse grupo, reconhecido no céu, é a igreja. É o reino de Deus. E eles não precisam temer os outros grupos que andam ao arrapio da lei de Deus. Que tenham o nome de Deus, mas não são de Deus. Tem o nome de igreja, mas não são igreja. Assim foi em Israel. E tudo que é falso sempre perseguiu o verdadeiro. Sempre. Caim, Esaú, sempre foi assim. Os 11 irmãos desviados, perseguir José. Os profetas, Moisés e outros profetas. Quando se tem a verdade, se é inimigo dos falsos, dos mentirosos. É só você andar na verdade, guardar a verdade, para ser odiado até ao extremo. E você tem que entender isso. Por isso Jesus, ele disse, se a mim me perseguiram, e vocês, se a mim me odiaram, como pai da família, como Senhor, e vocês que são filhos. Se a mim, como madeiro verde me cortaram, e vocês. Então tudo que é mentira persegue a verdade. Só que a verdade sempre vai triunfar. Verdade. Não é mentira perseguindo a outra mentira. Não. Aí a mentira mais forte destrói a mentira fraca. Não, entenderam, né? Porque vivemos num mundo em que os fortes subjugam os fracos. Eu estou a ver essas igrejas que estão a lhes fechar as portas. A mentira perseguindo a mentira. Só que a mentira forte vai vencer, vai destruir a mentira fraca. Tentam só se rebelar. Tentam só se levantar contra as autoridades. Tentam só desobedecer às autoridades. Tentam só enfrentar as autoridades. Tentam só fazer contrário o que as autoridades estão a falar.
vão morrer nas cadeias. Seus líderes presos, condenados, como fizeram com o Calpeteca, te ponham, você tem mais ou menos 50 anos, te dão 20 anos, vais morrer lá. Movimento disperso, ou então teus seguidores vão ficar dispersos. Não é esse que falou Gamaliel? Que já existiram antes de Jesus e depois de Jesus, movimentos que arrastaram multidões. Seus líderes achavam que eram alguma coisa, porque o mundo segue líderes. Você não está a ver Moçambique? Um povo oprimido busca líderes. Se aparece um líder que consegue lhes representar, então todos acham uma lufada de ar fresco. Moçambique acha que o Venâncio é um líder para poder lhes tirar do jugo da Frelimo. Isso não é só em Moçambique, em todos não. Aqui em Angola, Adalberto. Ok? Porque os seres humanos sempre buscaram mudanças, liberdade. Só que eles se esqueceram que não há mudança sem Deus. Se esqueceram que não há liberdade sem Deus. Então a fome faz com que até o amargo seja doce. Em tempo de guerra, até a falsa paz é válida. Ok? Então, também o diabo sempre levantou falsos líderes em nome de Deus, mas que não tinham Deus, para enganar as pessoas. E as pessoas seguem esses líderes falsos, que não têm Deus. Mas o fim deles é conforme as suas obras, como disse Paulo. Então, Gamaliel deu conselho aos perseguidores da igreja, que eram seus companheiros, o Sinédrio, que eu acabei de falar aqui. E na reunião ele disse, cuidado, dai de mãos aos irmãos, dai as mãos, vê lá o que vocês querem fazer. E se for verdade, estamos a dizer que eles são hereges, são falsos, são de Satanás. E se for verdade, e se forem de Deus, eles atacar é combater contra Deus. E já sabe o que é lutar com Deus? Que é o fogo consumidor. Vamos perecer todos nós. Agora, se for mentira, sim. E se for verdade? Mas como você não sabe se é verdade ou mentira, é melhor ser prudente. E essa prudência vai fazer com que, se é verdade, vai permanecer, e se é mentira, vai se desfazer. Estou a falar o conselho de Gamaliel. Não estou a dar conselho a ninguém aqui. Gamaliel disse, cuidado. Ele até contou a história. Já apareceram dois homens, chamados um Judas e outro, como é que é? Judas, que arrastaram multidões, acharam que eram alguma coisa, mas que seus líderes foram mortos na caminhada e os seus seguidores ficaram dispersos e o movimento desapareceu. Eles teriam matado antes do conselho de Gamaliel o líder do cristianismo. E eles festejaram. Eles pensaram, mais um, assim como matamos Judas, não é o Judas Iscariotas, assim como matamos Teudas, como matamos Judas, então a história se repete. O falso Cristo já lhe matamos e o cristianismo, o movimento dele, o padre morreu, a missa acabou. Festejaram, mas se enganaram. Se fortificou mais o movimento. E no dia do Pentecostes, mais de 5.000 pessoas se juntaram àqueles irmãos que eram poucos. E cresceu, e cresceu, e cresceu. Ok? Por quê? Sabe por quê? Porque era verdade. E o conselho de Gamaliel foi muito bom. E os companheiros acataram. Conseguiram destruir as igrejas de Paulo. O movimento que Paulo carregava. Não. Aqueles morreram, deixaram o movimento de Paulo. A igreja que Paulo fundou. Ou então que foi entregue a Paulo por Jesus Cristo. Ok?
Mas se eles não aceitassem o conselho de Gamaliel, nem o tempo que eles morreriam naquele tempo. Isto é, apressariam a sua morte. Mas demoraram mais tempo porque foram prudentes. Paulo, o teimoso, antes de ser Paulo. O Saul de Tarso, com sua teimosia, queria acabar com o cristianismo. Sabe como é que ele terminou? Terminou cego, humilhado. Por que me persegue, Saul? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu vou te mostrar quanto você deve parecer meu nome. Totalmente humilhado, inversão. Se a Paulo e em Paulo, no Paulo, terminou a ser humilhado para ser usado, mas a sorte de uns termina no cemitério. De muitos, aliás. Isso não depende daquele que quer. Deus faz como lhe apraz. Então, nem tudo que se chama igreja é igreja. A igreja é o reino. E para a igreja ser o reino, tem que ter o reino. E para ter o reino, tem que ter palavra sem fermento, sem mistura. E essa palavra só vai se tornar espírito se tiver Espírito Santo a se mover no reino, na igreja. E o Espírito não paira no espaço, nem sobre a face das águas. Ele quer pairar dentro de você. Mas para ele pairar dentro de você, você tem que lhe chamar, tem que lhe buscar, tem que lhe convidar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu vou entrar para cear com ele e ele para cear comigo, viu? Quando é que se abre a porta? Crendo e se arrependendo. Arrependei-vos e crede na verdade e não na mentira. As pessoas podem fazê-lo, podem crer e se arrepender nas letras, não vão achar, porque Deus não está na letra, não está na letra, Deus está no Espírito. Deus não está nas filosofias, Deus está na palavra da verdade. Estão entendendo? Deus não está na mentira. Deus está na verdade, porque Ele é a verdade. Deus não liga com a mentira. Deus liga com a verdade. Deus não coopera com a mentira. Por que Elias fez uma oração para Deus confirmar que o que ele estava a falar era verdade? Porque é um Deus verdadeiro. Oh Deus, responda-me e mostra-te hoje que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. E Deus respondeu a uma nação que acreditava que Elias era falso profeta. A oração de Elias foi respondida aos olhos de um povo que acreditava que Elias era um falso profeta, porque Jezabel e Acabe fizeram a cabeça deles. Amém? E o povo naquele dia acreditou que verdadeiramente Elias era profeta de Deus. E por isso gritaram, só o Senhor é Deus. E não é Baal, não. Quem fala só o Senhor é Deus, está a tirar um e exaltar o outro. Quer dizer que alguém que estava com dúvida, alguém que estava indeciso, no muro da indecisão, não sabia escolher quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso, ou até mesmo que escolheu, mas com dúvida, e quem escolhe com dúvida, continuará com as dúvidas, mas será que o que eu escolhi é verdadeiro? Então, mas naquele dia, Deus veio mostrar que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias, não da Jezabel. Só o Senhor é Deus. O povo respondeu assim, só o Senhor, esse Senhor é Jeová. Jeová é Deus, não é Baal. Aí estavam dois deuses. O altar de Jeová e o altar de Baal. E agora o verdadeiro nos dois tinha que se manifestar. E o povo estava à espera. Disseram coisa boa. Boa afronta. Boa atitude. Bom duelo. E o Deus verdadeiro respondeu com fogo. E o povo entendeu que verdadeiramente o Jeová é o verdadeiro Deus. E na boca de Elias, ele é verdade. Então é servo dele. Por isso ele disse, não pense que eles não conheciam o nome de Jeová. Aliás, a história, o ritual, tudo estava com eles. Mas era preciso
porque depois aparece um outro Deus falso. E porque o governo de Acabe estava já impregnado através do casamento que ele fez com uma mulher estrangeira que trouxe essa deusa, ou esse Deus, que é Baal. E Acabe foi manipulado. Acabe acreditava mais em Baal do que em Jeová, que os seus pais adoraram, pela influência da mulher. Ok? Porque todos os reis que eram de Deus não admitiam a idolatria. Todos os reis que amavam, que seguiam Deus, destruíam a feitiçaria e a idolatria em Israel. Porque há uma palavra que lhes foi dada no deserto: a feiticeira não deixarás viver. Se hoje a feitiçaria é essa que virou moderno, antigamente feitiçaria é fazer adivinhação. Os feiticeiros são os que adivinhavam. Então é muita revelação, né? Antigamente feiticeiros são os adivinhadores. Hoje feiticeiro até não precisa ser adivinhador. Feiticeiros são aqueles que se pintavam tudo de quê? Ficavam com folhas, faziam cingilamento, manifestavam o demônio. Estou a ver. Hoje até estão a falar em nome de Deus, feiticeiros, os adivinhadores que foram buscar na Nigéria. Estou a ver. Hoje já não se pintaram, não estão nus, nem nuas, não estão vestidos de folha, hoje estão de gravatas. Hoje são doutores, hoje são presidentes, são reis. Sabe por que os governos da terra não gostam de tratar assuntos de bruxaria? Quem sabe? Polícia, governo, para eles é um assunto, é um tabu. Mentira, não é tabu não. Porque eles vão destruir aquilo que é deles. Não. A única coisa para se esconderem diante do povo é dizer que aquilo não existe. Vou lá no Soba. O Estado não trata essas coisas. Isso é coisa de tradição. Eles são bruxos. Como é que eles vão combater a bruxaria? Não. Por isso a única coisa é ignorar. Não. Essa coisa muito baixa. Mas à noite são eles que estão a praticar as mesmas obras que eles estão a desprezar. Então, eu quero vos dizer que hoje andam de gravata e Bíblia. Sim, é verdade. Feito isso, eu disse, vou terminar a minha mensagem, que o reino de Deus tem fase. Eu disse que vamos recapitular, refletir a nova fase da igreja. Você vai dizer, tu chama isso de nova? Ela existe, é reino. O reino tem 3 fases. Quando alcançar a última fase, chama-se a plenitude do reino. Termina aí. E já não cresce espiritualmente, mas só vai crescer em pessoas. As pessoas é que vão continuar a crescer. Mas o reino termina aí. Então, quando alcança esta fase, significa chegou o seu epicentro, agora é a colheita plena. Existiram várias, tem 2 outras colheitas para além da plena. Mas essas são temporárias e transitórias. Quero a primeira como a segunda. Mas a outra, não digo eterna, mas é longínqua. Quer dizer que, no tocante ao reino, termina-se aqui, está consumado. Não se por assim como um filho, não precisa ser, não basta somente gerá-lo, tem que gerá-lo e tem que criá-lo, tem que crescer, até alcançar a maturidade. E quando alcançar a maturidade, acabou. É entregue, não ao Deus dará. Vai viver a vida dele. Se até animal é assim, a mãe vai lhe chotar. O pai mesmo começa a rugir contra o bebê, lhe dá umas galhetas para ele fugir. Vai trabalhar, vai lá viver já, vai lá casar, vai formar família. Seu preguiçoso, seu vagabundo. Então, quando nós alcançarmos, quando o reino alcança o fim do seu crescimento, que é a manifestação plena do reino, então entra agora a colheita das almas, que são os frutos que este reino deu. Eu falei ontem que o reino de Deus é semelhante a uma semente que se lança na terra
não sabendo como o agricultor, se é de noite ou de dia, mas que ela, aliás, a semente, primeiro, vai brotar, segundo, vai crescer, terceiro, vai frutificar. E quando o fruto se mostra terro ou tenro, na espiga, chegou a hora da colheita. Ouviu? 1, 2, 3. E o quarto é a colheita. No crescimento do reino. Colheita das almas no reino. Ok? Assim como quando você compra o carro. Tens o carro, tens que ter a chave do carro e tens que ter o documento do carro. Se você tiver carro sem chave, não vais conseguir andar com ele. Se você tiver carro, chave, sem documento, você está ao arrapio da lei. Se você entrar na estrada, vão te agarrar e vais preso. Vão dizer que você roubou esse carro. Mas é teu. Então precisa ter esses acessórios todos. Carro, chave, documento. Quando eu fui resgatar essa segunda fase no inferno, que é a fase da glória da lua, que é a guerra no inferno, eu fui buscar o meu carro, que eu tinha ido lá. Eu que fui lá com o carro. Só que tinha abandonado lá. Mas para eu ver a manifestação não plena, mas dessa segunda fase, eu precisava ir lá outra vez para ir buscar. Então, numa visão que eu tive, fui para lá, peguei o carro, consegui tirar o carro do inferno, debaixo de muita opressão. Só que precisava resgatar também a chave. E a chave estava na mão do mancebo, que nem queria dar. Mas com violência lhe persegui, lhe tirei a chave. Só que faltava documento. E tive uma visão que eu estava a trabalhar para pagar o preço para esse documento. E hoje, essa noite, ou essa manhã, estava a orar. Acho que não estava a orar ainda. Estava a ter uma visão que aqueles que tinham fugido com o documento, que não queriam dar o documento, o carro já resgatei. Fugiram com a chave, resgatei. Hoje resgatei o documento do carro. Eu tenho as 3 peças fundamentais desta fase do reino. Carro, chave. Fala em mistério, né? Mas se eu me fala que agora o documento do carro significa estou liberado para andar com o carro. Tem alguém que comprou o carro, falta documento, o carro está no quintal. Nunca viram? Homens que não gostam de ter problemas com a lei. Não tiram o carro. Vai ter problema com os trânsitos. Vai tratar os documentos do carro, só assim que ele vai já entrar na estrada. Pode levar 1 ano. O carro lá no quintal, à espera da documentação. Quando ele conseguir o documento agora, é a liberação. Carro, reino, chave, autoridade, documento. Sabe o que é documento? Quem sabe? Reino, autoridade, poder. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Uma coisa é autoridade, outra coisa é poder. Se eu te liberar sem poder, vais fazer o quê? Nada. Se tiver poder, se não fores liberado, também nada. Vais trabalhar ao arrapio da lei. Liberação. Não, eu inverti tudo. Chave, poder, documento, autoridade. Ok. Tinha esquecido. Chave, poder, documento, autoridade. Ou então autorização.
quando o presidente da República quer fazer um que ele usa as competências as competências que lhe são atribuídas, eu faço isso e aquilo. Porque ele foi autorizado a fazer isso. Tens o reino. Tem que ter o poder e a autoridade. Tem que ser autorizado. Vai! E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade. Eu vos autorizo e vos dou poder. Por isso, quando eles perguntaram a Moisés, quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Estão a dizer, quem te deu essa autoridade? Quando disseram a Jesus, quem te deu essa legalidade para você fazer isso? Estavam a pedir a Jesus, quem te autorizou para te fazer? Só que Jesus Cristo não dependia deles. E ele lhes mostrou que quem me autorizou é aquele que me enviou. Eu não preciso da vossa autorização. Porque os da terra é que precisam da autorização da terra. Quem é do céu precisa da autorização do céu. Porque o céu é maior que a terra. Entenderam? Agora, vós vereis o que o certificado, o caminhão ou então o carro e a chave vão fazer na terra. E essas chaves são as chaves do inferno. Por isso Jesus chamou o inferno o poder das trevas. As portas do inferno não vão... O poder das trevas não vai prevalecer diante da minha igreja. Se na primeira manifestação do reino houve competidores, é misto que isso aconteceu. Na segunda, já não haverá mais. Não haverá. Não, calma aí. Quando Moisés veio, lhe afrontaram. Os magos também trouxeram varas. Moisés esperou maravilha, milagre. Os magos não se preocupam, rei. Nós também vamos fazer. Fizeram também. Ok? Mas Moisés lhes levou a outras milhas. A Bíblia diz que os sacerdotes, que eram os magos de Faraó, tremiam diante de Moisés. Estavam longe, não conseguiam se aproximar de Moisés. Tinham medo. Aqueles que um dia lhe afrontaram, agora tinham medo. Agora estavam a implorar aqueles que acalmaram Faraó para não temer que nós também temos poder. Não somente para transformar as nossas varas em cerveja, e também para, quem sabe, transformar as águas em sangue. Mas na terceira praga, não aguentaram mais. Ficaram para trás. Ou na terceira manifestação, terceiro sinal. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Chegou a hora. Se na primeira manifestação do reino, as varas de Faraó, dos magos de Faraó, que são os falsos profetas, competiram com a vara de Moisés, mas na segunda, por isso eles se calaram, o silêncio aumentou. Agora chegou a hora
de pastores e mais pastores, não pastoras. Pastores e pastores e pastores e pastores do mundo inteiro. Não estou a dizer que todos, mas muitos da Angola vão vir se converter agora. E estão a vir com suas igrejas, com seu povo. O que é isso que você fez? Sim, é isso que eu vos fiz. Trabalhei em silêncio, no oculto das ladeiras. Preparei a minha casa no campo. Agora já apresentei a minha casa na cidade. E todos são chamados para virem se congregar. Pastores, apóstolos, profetas. Sem Deus, eu vou vos receber. A primeira coisa que eu vou fazer é vos libertar. Vos libertar e vos ensinar. E depois vos enviar. Ok? Se você vir com teu orgulho, mas como é que pode? Então você não vai conseguir. Seja humilde. Eu tenho o reino, você não tem. Quem tem o reino sou eu. E eu não sou homem mau, não. Apesar de que vocês falaram no povo que era mau, eu era mau. Vocês estão a me falar, meu Deus, como nos insinuaram que tu eras um homem mau. Afinal de contas, você não é assim que nos falaram. Sim, a justiça vai prevalecer no juízo. Depois que vocês se tornam filhos, vocês vão justificar a sabedoria do vosso pai. Eles vos enganaram, vos enganavam, porque eles queriam que vocês não viessem para mim, para que eu não vos libertasse. Eles queriam que vocês continuassem com eles, para continuarem a ser instrumentos financeiros, negócio. Mas como? Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem tampouco alguém que acende a candeia para pôr debaixo do alqueire. A primeira luz da glória das estrelas foi desprezada. Desprezaram a primeira manifestação. Agora veio a segunda, muito forte, maior do que a primeira. Ok? Os únicos que poderão desprezar essa glória são os reis da terra. Se fosse profeta, já era. A religião? Não consegue mais. Até a própria mãe deles tem que se calar. Agora os reis não vão desprezar. Vão ficar atemorizados, mas em silêncio. Porque a guerra está na barba deles. Já não é tempo mais de desprezar. Vai desprezar o quê? Se despreza quando o inimigo está longe. O inimigo está a atacar. Estás a ouvir as bombas a cair, você vai desprezar mais. Viu o que eu vos fiz? Estou a receber mensagens de vários pastores, aqui mesmo no Sul, vocês estão acompanhando, que querem vir para Angola. Estrangeiros. Quando arrebentar aqui dentro, os daqui, só pastores, é o que fica todo. Se é um povo deles. Quem que não quer ir para o céu? Quem? Se até o bruxo quer ir para o céu. Até o bruxo. O feiticeiro não quer ir no inferno. É só ver o feiticeiro quer morrer. Qual é o feiticeiro que diz que eu quero morrer? Mentiroso. Lhe põe mesmo aí, se ele não vai gritar. Não. Então todos querem ser salvos. E eu estou aqui para vos ajudar. Aleluia. Eu já tenho o carro. E é o segundo carro. O primeiro carro passou. Tem o primeiro carro que transformou-se em um outro carro. Está vendo? Uma metamorfose incrível. Novo paradigma. Do carro pequeno, olha aí, do turismo para Jeep. E do Jeep para caminhão. As três fases. Viu que a criação das coisas no mundo é muito espiritual? Turismo, Jeep, caminhão.
Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. E uma glória difere da outra glória. Agora entramos na segunda fase, onde os reis se dobram de joelho, não é em silêncio. O silêncio vai se transformar ou vai mudar para de joelho, se querem viver, claro. Eu vi uma fila, cantinho de amor. Eu tive uma visão de Deus. Eu vi uma fila infindável de pastores. E eu lhes libertava. E não pense que libertação, vais passar na sessão da libertação. É só te colocar as mãos, te fazer como eu fiz com aquele congolês aí. Tocar no teu coração. Se você morrer, vou te ressuscitar. Hein? Porque o poder que eu carrego não é morte assim. Você vai sentir, parece que perder sentido. O sangue para, o coração para. Depois eu vou te falar, quieta-te. Vai levar. O congolês, vocês não viram, né? O congolês morreu alguns minutos, segundos. Ok? Eu tive uma visão hoje. Pode se manifestar agora, nesta fase. É na próxima. Pode ser agora. Não me foi revelado se isso é agora ou na próxima fase do avivamento. As pessoas não vão conseguir, vocês não vão conseguir me saudar. Me dá a mão. Nada. Saudei, na visão que eu tive, uma esposa de um pastor. Na visão. Saudei assim. Você não imagina. O coração parou. Ah! Vai. É assim. É fogo. É power. Mas já tenho o último assessor que faltava. Que é o certificado. Que certifica a autorização. Mas ainda temos muitas almas para alcançarmos e muitos territórios para ganharmos. Por isso, a luta não terminou aqui não. Ainda tem guerra. E vamos prosseguir para o terceiro carro. O caminhão. Custe que custar. Diga aleluia. Diga amém. Tá ligado. Vocês querem provar que o poder até há muito tempo. Você não vai a ver que o poder já aumentou. Hein? Há 3 meses que estamos a se mover na unção das maravilhas. Vai aumentando somente. 3 meses, ou 2, a 2. E agora que tem o certificado, vai aumentar mais. Tem legalidade. Querem provar? Não é que vocês estão a pedir sinal. Se você me pede sinal, não mostro. Eu é que estou a falar. Quem é que tem uma doença incurável agora aí? Humanamente falando. Se só escrever. E como aumentou? Incrível, pai. Ontem eu cheguei na fila aí onde ficam as repórteres. Repórter, você que não é da igreja, aqueles que trabalham aí com os microfones para contar testemunhos, perguntar às pessoas, quer na administração, aquelas donas, as servas, nós chamamos repórteres. Quando eu desci do carro, cheguei até eles, porque eles sempre me esperam que eu para lhes abençoar. Virou já até uma cultura, né? Porque no princípio, quando eles iam trabalhar, eram atacadas com enfermidades, não sei quem. Então eu coloquei no meu coração que antes que subisse no altar, eu tocaria nelas. E já virou, já vai passar 3 anos, hein? Ou 2. Eu acho que começou com a inauguração, não? Ou antes? Depois da inauguração, posso que no 2º ano. Já virou já uma tradição. E eles sempre me esperam aí. Quando eu desci do carro e eu fui para eles tocar, todas elas estavam a chorar.
Eu assustei. Eu perguntei, o que se passa? Todas a lacrimejaram. Lágrimas caíam, da ponta à outra. E não pense que se comunicaram, vamos chorar, não. Quer dizer que umas assustavam, a outra está a chorar. Outra assustava, todas. Eles, aliás, eu que lhe falei, né? Quer dizer, os outros, todas eles ouviram que todas estavam a chorar por causa de mim. Eu olhei assim, vocês todos estão a chorar. Começaram a se olhar. Lágrimas. É o mover do Espírito. O Espírito de contrição. Teus pecados aparecem aí. É incrível. Você em pecado para estar próximo de mim, não vai ser fácil, não. Não vai. Não vai ser fácil. Eu vim vos mostrar o que é o poder de Deus. Vim vos mostrar o que é o poder de Deus. E essa é só a segunda manifestação. Agora imagina a terceira. Não, calma aí. A primeira e a segunda tem palavras para descrever. Mas a terceira não tem. E eu falo isso já desde o deserto. No deserto me chamavam de aventureiro. Diziam assim, esse cada sonho que ele tem, cada coisa que ele fala. E zombavam. E hoje, isto é visível. Divaldo estava lá, todas compungidas. Jovens, donas. Sim, pai, tem que ter vida de santificação, na verdade. Essa é uma repórter que está a falar isso. Se você não se santificar, você fica ao lado de mim, você foge, você vai sentir que vai morrer. Você pode cair. Só que não vou deixar alguém que morra. Vou te ressuscitar, já? Vocês vão ver o sinal que vai acontecer. Todos estão em pecado, ficarão longe de mim. Lá no fundo da igreja. Por isso, se vocês que não são meus inimigos, são meus amigos, estão a sentir a terribilidade da presença de Deus. Agora imagine os inimigos. Por isso está a ver o silêncio. Eles estão a sentir também. Se vocês é terror com paz, eles é terror com temor e tremor sem paz. Medo acentuado. Estão a gemer. A terra está. Se o mundo pudesse, poderia me expulsar do mundo. Eu orei para que os acidentes evitassem. Quem me conhece entendeu ontem. Quem entendeu ontem? Quem é que entendeu? No fim da oração falei o quê? Eu sinto quando a minha oração... Mas pronto, melhor ficar assim. Eu sabia que não acabariam. Mas pelo menos para diminuir. Eu sabia. Porque esse é um sintoma, é um sinal do avivamento que está acontecendo em Angola e no mundo. Como fechar igrejas, como acidentes e outras catástrofes, guerras. Então os sintomas do avivamento não serão evitados. Não são. Podem ser minimizados. Olha, todos eles entenderam. Acabei de orar, fiquei tipo envergonhado. Implorei, eu sabia que aqui estava a passar com a permissão de Deus, então implorei, estava aquela oração de implorar o céu para que tenha compaixão dos humanos. Amém? Né, Rosvalei vai minimizar. São sintomas do avivamento. São as catástrofes que poderiam pronunciar ou dar o pronúncio do avivamento, que precederiam o avivamento. Então eu convido vocês para virem no Zoom às 21 horas. Às 21 horas tem Zoom conectado com várias lives do TikTok, onde os estrangeiros a esta hora já se chamaram, estão a trabalhar nos seus países. Oh, tem uma live aí, você não há câncer, não há diabetes, está de coma, ossos quebrados são ajuntados. Essa é a fase das maravilhas.
Na primeira manifestação do reino, se manifestou o dom de curas. Agora, o dom das maravilhas associado com o da cura. Veja o rapaz que está num canal do TikTok lá de fora, no estrangeiro. O que ele disse? Nós estamos a conseguir dormir só para atender as pessoas. É muita mensagem. A manifestação parece que está mais agressiva lá fora. A colheita, aliás. Sim, manifestação e colheita. Quero curar os doentes agora. Você que está doente, abra a boca. Você que está a interceder por alguém que está doente, abra a boca. Alguém está doente? Estás a interceder por ele? Você mesmo está doente? Abra a tua boca. Quando eu assoprar, todos serão curados. Mas todos. Eu já tenho um certificado. O carro resgatado não tinha documento, só tinha chave. Um dia resgatei o carro, resgatei a chave e hoje resgatei o documento do carro. Estou completo agora, para esta fase. E eu preciso trabalhar para depois ir resgatar o terceiro carro no abismo, a sua chave e também o seu documento. É muito trabalho, né, para o homem. Tenho 4 anos para fazer isso. 4 anos para poder comprar o carro. Os 4 anos é o preço para comprar o carro. E os 6 meses será o preço para ir resgatar. Não, olha aí. 4 anos para comprar o carro. Os próximos, depois de 4 anos, 6 meses para poder resgatar o carro comprado, ir tirá-lo no abismo, resgatar a chave do carro e também o documento do carro. Cada um desses 2 meses. E vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu vou. Eu vou. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Jesus. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Cada madrugada. Deus me chama. Já abrisse a boca? Eu vou assoprar. 1, 2, 3. Quando eu assoprar, todos serão curados. Recebam. Até aquele a quem você intercedeu já foi curado. Cada madrugada mais, já estou deitado mais. Deus me chama, coração ardendo, ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu estou indo, eu estou indo a ti, Jesus. Essa é a nova viola que veio da Tuga. É muito forte. Esse passo aqui é maior que aquele, né? Eu vou cada madrugada mais. Já estou deitado, mas isso Deus me chama. Meu coração ardendo ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Mas como eu preciso tirar os testemunhos
Por isso vou parar ainda de cantar. Você que foi curado agora, não tem câncer, não tem HIV, qualquer enfermidade. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico põe-te de pé e começa a andar. Ai, é. Aleluia. Faz teste agora. Só com o assopro da minha boca, eu já tenho o certificado. A liberação. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Liberado para conduzir. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Amém. O povo do TikTok não somente tem fé, como até ligam de madrugada para testemunharem. Ouviu? Quer dizer que o povo do TikTok continua a testemunhar. Mesmo quando a live termina, continua a ligar para testemunhar. É muito mais que uma nunca visto na Terra. Hã? Epa! Por isso eu disse que esse nível já não tem mais falso profeta que vai competir. Não tem igreja que vai vir com a sua vara para vir dizer nós. Acabou o tempo deles. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar e até aqui. Hein, Gaspar? É impossível, né? Aquele sopro que eu assoprei não é só para cura. Recebam o que vocês estão a pedir, ouviu? Já soprei. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. O respeito agora é muito grande, né? Tem que respeitar.